Pessoal, vamos falar agora sobre a suposta fraude na manutenção dos elevadores. A ideia é deixar de forma clara e transparente para todos os moradores o que exatamente aconteceu nessa ata de 2020. Bom, aqui nesse slide eu coloco que fiz uma denúncia, em maio de 2022 para o Ministério Público, registramos um boletim de ocorrência. E em seguida denunciamos para o xerife do consumidor, da TV Record, no programa Cidade Alerta. Aqui nesse slide a gente colocou a ata de 2020, onde o senhor José Casoni Neto relaciona as empresas, e seus respectivos orçamentos. Observem que a empresa Criativa Elevadores sequer é citada, não existe nenhuma menção à empresa Criativa Elevadores e também não consta nenhuma informação sobre não pegar nota fiscal. Em nenhum momento foi passado para os moradores que ele não pegaria a nota fiscal e que ele faria os pagamentos também sem ser através de transferência bancária ou boleto bancário. Ele alega ter feito os pagamentos através em dinheiro, Então, ou seja, não deixa nenhum tipo de comprovação, de que esse pagamento efetivamente foi efetuado. Pela ata, a gente entendeu que a empresa Primac Elevadores ganhou essa concorrência, Mas nós já sabemos que a empresa Primac Elevadores sequer sabia desse orçamento, Então foi apresentado para os moradores um orçamento de R$ 245.700, mas esse orçamento não veio, não partiu da empresa Primac Elevadores. Ela já confirmou isso, inclusive para a polícia. Tá? Vocês vão ter a oportunidade de ver nos slides à frente. A Vilart Elevadores da mesma forma, 269.900. A Vilart Elevadores também nós já entramos em contato com a empresa e a polícia também fez o depoimento com a empresa e a empresa confirmou que esse orçamento não partiu deles, A empresa não forneceu esse orçamento. Da mesma forma, a empresa Real Elevadores, 288.050, a empresa também confirmou em depoimento para a polícia que esse orçamento não partiu da empresa Real Elevadores. E por último, a empresa Atlas Schindler, Elevadores, um orçamento de R$ 425 mil. A empresa confirmou isso de forma direta para mim mesmo, Eu já tinha apresentado para os moradores, os áudios, os prints, os e-mails, de toda a tratativa que foi feita com a empresa Atlas. E agora a empresa Atlas também confirmou para a polícia que esse orçamento não partiu da empresa Atlas Schindler. Eles não forneceram esse orçamento para o condomínio Világio de Verona. E observem que nessa ata, ele coloca que os serviços não são cobertos, pela manutenção mensal da Atlas. E no depoimento da Atlas, a própria empresa Atlas Schindler informou à polícia que boa parte desses serviços tem cobertura sim. A empresa Atlas sequer sabia desse rateio aqui, dessa assembleia, aonde foi colocado para a gente que se necessitaria de uma manutenção emergencial por questões de segurança dos nossos elevadores. Na verdade, também essa é uma outra informação que consta na ata que ainda não foi confirmada, A gente precisa aguardar. Aqui também a gente observa que foi colocado como responsável em acompanhar a manutenção o senhor Fábio, o Fábio Eleutério Godoy, que aparece aqui como gerente predial. Nesse slide a gente coloca um tamanho maior, para que seja possível todos olharem. Então, todos os orçamentos que constam nesta ata, as empresas já confirmaram que não forneceram esses orçamentos, tá? Confirmaram para a polícia, e isso já consta no processo que apura essa suposta fraude.
Aqui nesse slide, pessoal, novamente a gente reforça a informação de que foi colocado como responsável, né, o senhor Fábio Eleutério de Godoy, né, como gerente predial. Ele seria o responsável em acompanhar, né, toda a manutenção. O que foi passado de informação é que essa suposta manutenção foi feita de madrugada, né? Não existe nenhum laudo, não existe nenhuma comprovação de que os serviços tenham sido feitos, né? Nós não tivemos acesso a nada, inclusive nota fiscal não existia, né? Somente após a nossa descoberta dessas informações é que o senhor José Casoni Neto foi atrás de uma nota fiscal e gerou essa nota fiscal no ano de 2022. Bom, aqui só para comprovar, o senhor Fábio Eleutério de Godoy, ali está como Fábio Godoy, ele é técnico responsável da empresa Inove, ou seja, ele era um prestador de serviço no condomínio. Então ele não tinha como ser zelador ou gerente predial no nosso condomínio, né? Então essa é mais uma situação que os moradores não conseguiram obter, né, uma explicação plausível do senhor José Casoni. Aqui nesse slide a gente coloca o contato, né, que eu fiz na época com a empresa Primac Elevadores, aonde a empresa confirma que não forneceu o orçamento, né, que esse orçamento não veio da empresa, né, Primac Elevadores, que eles também não prestaram nenhum serviço em nosso condomínio e que o único orçamento gerado por nosso condomínio foi no ano de 2016, que era um orçamento diferente desse que consta na ata. Era um orçamento para fazer a manutenção mensal dos elevadores, tá? Mas a própria empresa informa que esse orçamento não andou, né? A empresa nunca prestou nenhum tipo de serviço aqui para o nosso condomínio. Bom, posterior à exibição da matéria, né, que foi ao ar no dia 26 de 5 de 2022, o departamento jurídico, né, da empresa Primac Elevadores emitiu uma nota de esclarecimento, aonde eles reforçam tudo aquilo que a gente já tinha passado, né, de informação, que inclusive na matéria, né, do xerife do consumidor, ele também fala, né, que a empresa Primac não forneceu, não emitiu esse orçamento, que a empresa Primac nunca prestou serviço para o nosso condomínio e que eles foram surpreendidos também em saber que a empresa constava em ata, né, numa assembleia de 2020, que eles teriam ganho, né, essa concorrência para fazer esses serviços de manutenção, né, aqui nos elevadores do condomínio. Nesse outro slide a gente entra em contato com a empresa Vilarte Elevadores, né, eu converso com a senhora Lucélia, perdão, ela responde pela unidade de Guarulhos. Ela me pediu todos os dados do condomínio, né, para verificar. E posteriormente ela me confirmou que também lá no banco de dados da Vilarta não constava nada. Em seguida eu mantive tratativas com ela pelo WhatsApp, onde ela confirma, olha, não temos nada do seu condomínio aqui registrado, orçamento, cadastro, absolutamente nada. Bom, posterior a isso, eu entrei em contato com o senhor Lucas, que é o responsável da Vilartas aqui da capital, né, de São Paulo. O mesmo confirmou as informações da senhora Lucélia, que não constavam nenhum tipo de orçamento, né, no banco de dados da empresa e nenhum tipo de contato também, né? Eles não receberam nenhum contato, porque quando é gerado um orçamento pela empresa, uma proposta, né? Eles pegam todos os dados da empresa, né? No caso do condomínio. E o nosso condomínio sequer tinha cadastro lá. Pessoal, se vocês observarem nos slides, eu coloco um link. Esse link é para escutar o áudio, né, da gravação que eu fiz, a gravação telefônica, aonde eu faço toda a tratativa com a empresa, né, aqui no caso o senhor Lucas, e ele confirma que esse orçamento não partiu da empresa Vilarta. Posterior a isso também eu mantive tratativa com ele pelo WhatsApp, ele também confirma que não teve, né, que não, esse orçamento não partiu da empresa Vilarta. Nesse próximo slide a gente fez contato com a empresa Atlas Schindler, né? Eu falei com o senhor Pedro Bocchini, ele era o responsável pelo atendimento aqui do condomínio, e da mesma forma ele também me informa, né, através desse contato, que não desconhecia esse orçamento
né? Ele pediu para verificar melhor, né? Para não passar uma informação equivocada. E da mesma forma eu coloco o link, né, com o áudio da conversa e tratativa com o senhor Pedro Bocchini da empresa Atlas. Quem quiser ouvir, né, fique à vontade. Em seguida também, né, pessoal, dando continuidade aqui, ele confirma que esse orçamento não partiu da empresa Atlas Schindler. Né? Ele não foi gerado, ele não foi emitido pela empresa Atlas Schindler. Então, esse orçamento de R$ 425 mil, inclusive em depoimento à polícia, a empresa Atlas Schindler informou que esse orçamento não partiu da empresa Atlas Schindler. Da mesma forma, tem um áudio ali, tá, pessoal, para quem quiser ouvir. Bom, a empresa Atlas Schindler tinha negativado, né, o CNPJ do condomínio por conta de quebra de contrato, exatamente por conta dessa suposta manutenção, né, que seria feita em 2020, né, uma manutenção emergencial, e já existia um processo, né, sendo iniciado contra o nosso condomínio, né, exatamente para a empresa receber esse valor de R$ 38.918,95, tá? Aqui consta a negativação, né, no Serasa, do mesmo valor, né, do CNPJ do condomínio, e o contrato, né, que também é decorrente dessa suposta manutenção no ano de 2020. Na época, pessoal, eu não consegui contato com a empresa Real Elevadores, né? Perdão. Por esse motivo eu coloco que a gente tem a impressão de que também é um orçamento que não partiu da empresa. Agora, no ano de 2023, a polícia também conseguiu contato com a empresa, né, Real Elevadores. Ela prestou depoimento para a polícia e confirmou que esse orçamento não partiu da empresa Real Elevadores. Esse orçamento não foi fornecido pela empresa Real Elevadores. Nesse slide seguinte, pessoal, eu entrei em contato com a empresa Criativa Elevadores, né? Que após a gente ter descoberto todas as informações dos slides anteriores, a gente questionou e cobrou, né, o senhor José Casoni Neto sobre essa manutenção. E o senhor Renato, que é o responsável pela Criativa Elevadores, me passou a informação de que o serviço teria sido feito em torno de 270, 280 mil em 2020. E que não forneceu a nota fiscal. Diz que forneceu apenas recibo. Da mesma forma, eu coloco o link com o áudio na íntegra de tudo que a gente conversou, né? E para o morador também ter a oportunidade de confirmar as informações que estão sendo prestadas. Tudo isso consta em processo que apura essa suposta fraude, tá? Bom, aqui eu coloco que a gente, logo após ter esse volume, né, robusto de informações, nós decidimos registrar um boletim de ocorrência, né? Eu sou o autor da denúncia, né? Então, como morador, eu fiz uma denúncia, registrei o boletim de ocorrência e, em seguida, fiz a denúncia para o Ministério Público, tá? Que está apurando, né, todas as informações que a gente juntou, né? Que está apurando essa suposta fraude na manutenção dos elevadores, tá? Bom, no slide seguinte, a gente relata exatamente o que a gente já passou de informação para todos os moradores, né? Então, a empresa Primac Elevadores, a polícia intimou, a empresa esteve na delegacia e confirmou: olha, esse orçamento não foi fornecido pela empresa Primac Elevadores. Empresa Real Elevadores, a mesma coisa. Esse orçamento não foi fornecido pela empresa Real Elevadores. Empresa Vilarte Elevadores, a mesma coisa, confirmou para a polícia: olha, esse orçamento não partiu da empresa Vilarta Elevadores. Empresa Atlas Schindler, da mesma forma: olha, esse orçamento não foi fornecido pela empresa Atlas Schindler. Inclusive, consta no depoimento da empresa Atlas Schindler que parte dos serviços seriam cobertos pelo contrato que o condomínio tinha na época com a empresa Atlas. Então aqui a gente coloca também os comprovantes do depoimento de todas as empresas, tá? Então tem aqui no primeiro Real Indústria e Comércio de Elevadores, aí no segundo tem a Primac Elevadores, para que o morador leia com calma e comprove as informações, né, de que
Essas empresas não forneceram aqueles orçamentos que constam na ata de 2020. Da mesma forma, a empresa Vilar Elevadores e a empresa Atlas Schindler. Bom, pessoal, aqui na sequência a gente coloca, né, em destaque algumas informações, né? Veja na ata de 2020, o senhor Casoni informa que o serviço não é coberto pelo contrato mensal da Atlas, só que a Atlas já informou em depoimento à polícia que parte daqueles serviços eram sim cobertos pelo contrato que o condomínio tinha na época, tá? E também confirma que o orçamento não foi fornecido pela empresa Atlas. Aqui, pessoal, a gente coloca o laudo, né, que apareceu posterior a tudo que a gente descobriu, né? Até então não se tinha conhecimento desse laudo, né? Que aonde o senhor José Casoni utiliza esse laudo para afirmar que a empresa Atlas Schindler não prestava os serviços corretamente em nosso condomínio. Né? Então a Atlas dizia que fazia manutenção, não fazia, dizia que fazia a troca de peças, não fazia. E esse laudo, supostamente, é a prova de que a quebra de contrato com a empresa Atlas Schindler foi legítima, né? Feita pelo nosso condomínio. Agora, o que é curioso é que a manutenção, a assembleia onde foi convocado de forma emergencial para fazer a manutenção nos elevadores, foi em 2020. Olha a data do laudo. Então, ou seja, o laudo foi feito, o laudo foi emitido posterior à suposta manutenção em 2020. Tá? Então, o laudo é de 2021, a suposta manutenção 2020. Tá? O senhor José Casoni está usando esse laudo, né, para tentar justificar tudo que ele fez naquela época, né, por ter colocado uma empresa para fazer uma suposta manutenção dentro do condomínio, sendo que o condomínio já tinha contrato com a empresa Atlas Schindler, né, que esse procedimento também é totalmente irregular, né, isso caracteriza quebra de contrato, tá? E aí a gente coloca nesse slide aqui o seguinte, pessoal, por que o laudo apontou uma falta de manutenção e a necessidade de troca de peças, se em 2020 o senhor José Casoni afirma que foi feita uma manutenção pela Creative Elevadores? Veja que na ata diz que quem fez foi a Primac, só que posterior a tudo que a gente descobriu, tudo que a gente apurou, ele mudou a versão dele e passou a afirmar que quem fez foi a Creative, né, Elevadores. Pagamos 245.700 por esse serviço e menos de um ano o laudo apontou que nada tinha sido feito. Ou seja, esse laudo, na verdade, ele está tendo a comprovação de que a suposta manutenção não tinha sido feita. É evidente, pessoal, que essas informações ainda está tramitando lá na justiça, ainda carece de um parecer, né, do judiciário, né, para a gente poder cravar que houve a fraude. Né? A gente tem elementos, a gente tem indícios, né, que demonstram que foi feito, né, que foi premeditado, né, toda essa suposta fraude, mas até que a gente tenha a confirmação do judiciário, a gente vai ter que aguardar, né? Bom, os serviços apontados no laudo do perito deveriam ter sido realizados pela empresa Creative Elevadores em 2020, conforme a descrição dos serviços informados na ata de 2020. Tá? Então a gente já sabe que a Creative, pela gravação telefônica, quem tiver tempo, quem tiver a oportunidade de ouvir o áudio, vai entender que as informações não batem com as informações prestadas pelo senhor José Casoni Neto. Ele fala uma coisa, o senhor Renato, o senhor José Casoni fala outra. Tá? E a ata de 2020 fala outra completamente diferente. Tá? Então, o distrato, pessoal, que foi feito com a empresa Atlas Schindler foi assinado em outubro de 2021. Só que a suposta manutenção foi em 2020. Então, quem quebrou o contrato? Foi o condomínio, porque o condomínio colocou uma empresa que não tem nada a ver com a empresa Atlas Schindler, sem o conhecimento da empresa Atlas Schindler, para prestar uma suposta manutenção grande e emergencial dentro do nosso condomínio. Então tá aí a comprovação com a data, né? É muito importante a gente se atentar às datas. E também tem um e-mail, né, do senhor José Casoni Neto em 2022, quando eu passei para ele a informação do protesto,
né, da negativação, protesto não, negativação junto ao Serasa, do CNPJ do condomínio, ele encaminha um e-mail para a Atlas dizendo que essa negativação é irregular, porque a Atlas quebrou o contrato, a Atlas não cumpriu o contrato, né, mas, como sempre, nenhuma prova, nenhum documento foi apresentado para justificar essa decisão tomada pelo nosso antigo síndico, né, e administrador também. Tá? E aí, em 2022, né, pessoal, foi feita uma nota fiscal após a gente descobrir todo esse volume de informações, né, que não batem. Então, ele solicitou para a empresa Criativa Elevador gerar uma nota para justificar o gasto. Aí ele alegou que fez isso para economizar para o condomínio, né? Só que eu não enxerguei aonde o condomínio ganhou nessa operação. Né? E observem, pessoal, no escopo dos serviços descrito na nota fiscal, não consta a mesma relação descrita em ata. A forma de pagamento, olha que curioso, a forma de pagamento foi em 8 parcelas de R$ 29.168,32, tudo pago em dinheiro. Tudo pago em dinheiro. Não tem um boleto, não tem um TED, não tem um Pix, nada. Ele alega que o pagamento foi feito através de dinheiro. Então se levava lá uma malinha de dinheiro, aqui meu amigo, tá aqui, ó, né? E a alegação é que isso era para beneficiar o nosso condomínio. Tá, pessoal? Então o objetivo desse vídeo é só passar, atualizar para todos os moradores em que pé está o processo que apura essa suposta fraude da manutenção dos elevadores, né? Que foi iniciado numa assembleia no ano de 2020. Tá? À medida que a gente tenha novas atualizações, a gente vai atualizar o vídeo também, para que todos os moradores fiquem por dentro de tudo que está acontecendo, ok?